Fala concurseiro, fala concurseira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para você que quer passar em concurso público, que é como produzir a discursiva perfeita. Quais os pontos que você deve se atentar para que você consiga tirar uma nota boa nas provas discursivas. Eu nem preciso falar o quão importante é a nota da discursiva para a sua aprovação em concurso público. Nós temos que, a partir de um certo nível, os concurseiros que estão brigando pelas vagas vão conseguir notas na objetiva muito próximas. Dificilmente, óbvio, sempre vai ter aquele que vai despontar, mas terão poucas pessoas que conseguirão despontar dos outros. A média fica com uma pontuação na nota objetiva muito parelha, muito parelha. E o que desempata o concurso muitas das vezes é a nota discursiva. Por isso que você tem pessoas que ganham várias posições, mas também tem pessoas que perdem bastante posições quando adicionado a nota discursiva à briga, né, pelas vagas de algum concurso. Eu já vivi as duas situações, eu já fui eliminado de concurso por conta da discursiva e também fui aprovado por conta de discursiva. Então, vivi na prática esse vai e vem e o impacto que a nota discursiva tem na aprovação de um concurseiro, perfeito? Então vamos lá. Quais são os pontos que o concurseiro deve se atentar para produzir uma discursiva perfeita? Primeiro, conteúdo. Segundo, tempo de prova. Terceiro, legibilidade da letra. E quarto, a apresentação do texto. Nós temos que lembrar que o examinador, ele é um ser humano como qualquer outro. Isso faz com que ele esteja propenso a ter percepções pessoais para com a prova de qualquer aluno. Daniel, isso é injusto. Perfeito. O ideal era que o examinador conseguisse ser imparcial e não ter nenhum tipo de visão diferente para nenhuma das provas. Porém, muitas das vezes, essa pessoa está sobrecarregada, porque ela recebe muitas discursivas para corrigir, e muitas das vezes recebendo pouco para corrigir a sua discursiva. Então você vai ter um profissional sobrecarregado, recebendo pouco, para fazer a correção da sua discursiva. Nessa perspectiva, ele já não está propenso a ter uma visão positiva para a sua prova. Então, quanto mais você tornar a vida do examinador fácil, ou seja, quanto melhor for a correção e a facilidade de corrigir a sua prova para o examinador, será mais positivo quando ele for tirar a sua nota. Porque é um ser humano, gente. Quanto mais você facilitar a vida dele, mais possibilidade de ter uma perspectiva positiva para com sua prova o examinador vai ter. Então vamos lá, o conteúdo. Obviamente você tem que estar estudando, né? E para isso aqui no canal nós temos outros vídeos que explicam como você vai conseguir memorizar conteúdo, como você vai conseguir absorver o conteúdo estudado. Mas, a partir do momento que você sabe o conteúdo que está sendo expresso ali, primeiro, deixe claro e responda na ordem os quesitos que são solicitados pelo enunciado. Responda na ordem que o enunciado trouxe. De preferência, cada parágrafo você responda um quesito que foi lhe perguntado pelo enunciado. Por quê? Porque assim você vai facilitar a compreensão. O examinador logo vai olhar para sua prova e vai comparar com o padrão de resposta e vai ver que você respondeu de acordo e na sequência que o padrão de resposta trouxe. Tudo isso facilita a vida de quem está corrigindo e provavelmente vai trazer perspectivas positivas para a sua prova pela visão do examinador. Perfeito? Então, responda de forma, obviamente, num texto corrido, né? Não enumere, não deixe claro e não separe as respostas dos quesitos na sua prova. Faça um texto completo, coeso, respondendo os itens ali dentro, mas seguindo a ordem do enunciado e deixando claro para o examinador qual enunciado está sendo respondido ali. A primeira linha de resposta de um item, geralmente, é aquela introdução ao tema, né? Então, na primeira linha, já deixe claro qual item você está respondendo. Perfeito? Mas siga a ordem do padrão de resposta, siga a ordem do enunciado, porque é assim que vai estar no padrão de resposta. E quanto mais parecido você tornar a sua prova com o padrão de resposta, você aumenta as suas chances de pontuar muito na sua prova. Por quê? O professor, ele não é um técnico da área. Geralmente, o seu examinador vai ser um professor de português e ele não vai conhecer muito do conteúdo que está sendo cobrado ali. Então ele vai se basear 100% no padrão de resposta. Por isso que quanto mais parecido com o padrão de resposta for a sua prova, melhor vai ser a sua nota. Perfeito? Tempo de prova. Muitos alunos, conforme vão estudando e vão treinando, deixam esse detalhe passar. Porém, o tempo de prova é uma métrica que você precisa medir desde o treinamento para você ir para a sua prova sabendo quanto tempo você leva para responder a sua discursiva.
e para preparar a sua estratégia de prova. Então, o tempo de prova, você precisa estar com ele medido e você precisa saber qual é o tempo de prova competitivo para você. O ideal é, por exemplo, numa prova de 30 linhas, muito se fala no mundo dos concursos que o tempo ideal seria de 1 hora a 1 hora e meia. Perfeito. Porém, se você leva 2 horas, você precisa ter essa informação para que no dia da sua prova você coloque 2 horas separadas para você conseguir responder a sua discursiva e utilizar o tempo restante para responder as objetivas. Porque você precisa ter uma nota X, um padrão de nota para conseguir ter a discursiva corrigida. Então, o tempo de prova é uma informação muito importante. Por isso, você deve medi-la e treinar para ir reduzindo esse tempo de prova conforme você vai treinando as discursivas. Perfeito? Então, controle o seu tempo de prova, porque é uma informação muito importante para quem quer passar em concurso. Legibilidade. Hoje, nós não temos o costume de escrever textos manuscritos. Isso faz com que a nossa letra piore por falta de prática. Então, a sua letra manuscrita deve ser treinada. Por quê? Porque não adianta você ter um conteúdo muito bom, você conseguir responder com bons argumentos as respostas que estão sendo perguntadas pelo enunciado, se o examinador não compreender a sua letra. Daniel, eu preciso ter uma letra linda? Não. Porém, ela deve ser legível e o mais legível possível. Então, se preocupe em melhorar o traçado da letra, se preocupe em fazer as letras corretas, distinguidas, ou seja, o seu O não pode parecer o seu A. Tá? O tio, o pingo do I são questões, são traçados que a grafia da letra exigem que eles venham. Então, se você não coloca o pingo do I, isso vai ser marcado como erro de grafia, pode ser marcado como erro de grafia. Se você faz um tio todo diferentão, pode vir a ser marcado como erro de grafia. Se você não diferencia as letras maiúsculas das minúsculas, pode ser marcado como erro. E já entrando no quarto ponto, que é a apresentação, o ideal é que o seu texto esteja o mais justificado possível. Seu texto precisa estar utilizando toda a folha de resposta, tá? Sem superar as margens, porque aquilo que você escreve fora das margens da folha de resposta não é considerado e pode ser ainda considerado como tentativa de identificação do candidato e por isso causar até a eliminação do candidato no concurso. Então você precisa utilizar bem as linhas, deixar o texto bem justificado para que não pareça que você está tentando deixar espaços às margens da folha para burlar o número de linhas efetivamente escritas. O que para a banca Sebrae, por exemplo, conta muito, porque o peso dos erros é diluído conforme mais o aluno escreve. Então, quanto mais linhas efetivamente escritas, menor é o peso do erro para aquele candidato. Então, esses são os pontos que todo candidato deve se atentar e deve treinar no dia a dia, para que no dia da prova ele tenha uma nota cada vez mais competitiva e consiga, assim, a aprovação. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreva no canal, envie para grupos de concurseiro ou para o seu amigo concurseiro que precisa ver esse vídeo para melhorar ainda mais a escrita da sua discursiva. Perfeito? Um abraço e até a próxima.